Cinema, com Flávia Guerra. Hoje um pouquinho mais cedo do que você está habituado a acompanhar a Flávia Guerra, sempre com a gente aqui às quintas-feiras. Tudo bem, Flávia? Boa tarde, ainda em Brasília? Estou morando aqui em Brasília essa semana, o festival acaba sábado, ainda tem bastante filme, viu? A gente acampa na cidade, né? Tem muita gente que vem acampar em Brasília, o cinema veio essa semana. Muito bem, vamos falar sobre o Festival de Brasília em instantes, mas vamos começar com estreia na semana. A Flávia vai falar sobre um filme que certamente vai emocionar muita gente, e sobretudo quem tem caso de pessoas com Alzheimer na família, que lida diretamente com essa doença. Me parece, pelo que eu vi pelo trailer que você nos avisou aqui, que é muito emocionante, não, Flávia? Toque familiar, é isso? É isso mesmo. É um filme emocionante, como você falou, não tem outra palavra. A gente vive num mundo em que a população está envelhecendo cada vez mais, né? Principalmente a população do Brasil. Esse é um tema que a gente tem discutido muito. E a população com demência, não necessariamente o Alzheimer, tem também crescido, né? Tem várias questões sendo debatidas. E o Família Touch, ou o Toque Familiar, é um filme de estreia da diretora, a Sarah Friedman. Ela foi muito feliz nesse filme de estreia. Ela ganhou vários prêmios em festivais internacionais. E ela conta uma história não de sofrimento, mas uma história de adaptação. Essa mulher, essa idosa, ela tem 80 anos, e a gente começa o filme com ela chegando num lar ali, num lugar super bonito, digno, ela tem atividades, ela é cuidada com carinho pelos enfermeiros, pelos cuidadores, e a gente vai entendendo, né, esse processo de adaptação. Ela tem lampejos, assim, de momentos de lucidez. Ela era uma chefe, então tem uma hora que ela entra na cozinha do lugar, já organizando tudo. Então, ele vai colocando a gente no lugar da pessoa que tem essa questão da demência, não a gente olhando de fora, mas vivendo com ela essa experiência. E o mais bonito é que a gente vai entendendo que foi uma escolha dela estar naquele lugar. Não é que foi imposto. Ela escolheu, ela entende que no momento em que ela estava mais lúcida, que ali é um lugar que ela vai estar bem. Ela tem um filho que é carinhoso. Então o filme não está julgando nem a personagem, nem ele, nem as famílias que vivem isso, mas está mostrando como que vai ser esse processo para ela e o que é estar nesse lugar da demência. Eu acho que o cinema, né, como a gente sempre fala, é esse lugar da empatia. A empatia é se colocar no lugar do outro. E é muito difícil a gente entender o que passa uma pessoa com demência. Mas, recentemente, vocês lembram que teve um filme com Anthony Hopkins, que ele, aliás, ganhou o Oscar, né? A gente achou que ia ser o ator do Pantera Negra, lembra, naquele ano? E foi um ano de pandemia, ele nem estava no Oscar, ele estava dormindo quando ganhou. E esse é um filme mais sofrido. Aqui não. Aqui é um filme de beleza, de sutileza. Filme lindo, gente. Assistam. Uma história, assim, não tem como não se emocionar, como você falou. E Flávia, vamos aproveitar essa sua moradia em Brasília para falar um pouquinho do festival que você tem acompanhado aí, quais são os seus destaques? Olha, Brasília está muito animada, eu adoro esse festival. Ele tem a fama de, não por acaso, ser o festival mais político do Brasil. Mas não é o político, novamente, como eu sempre digo, a política, o partido A, o partido B. São as questões que estão rondando a gente, né? O que a gente está vivendo. E tem um filme que eu destaco muito, que se chama Quatro Meninas. É uma diretora negra. Isso já é um ato em si, né, político. A gente tem pouquíssimas diretoras e diretores de cinema negros no Brasil que realizam longas-metragens de ficção, que são mais caros. Esse é dirigido pela Karen Suzane, diretora do Rio de Janeiro. O filme é do Rio de Janeiro. E é um filme de época, ele se passa 5 anos antes da abolição da escravatura. E ele conta a história de 4 meninas escravizadas que são as amas de casa. Elas vivem num internato e cada uma cuida da sinhá branca. Uma é praticamente irmã da sinhá. A outra tem uma sinhá péssima, né, violenta, insuportável, tóxica. E cada uma tem um perfil. Uma é mais aguerrida e quer fugir desde sempre. A outra é mais cuidadora, maternal. A gente vai vendo os perfis dessas meninas. Mas um dia elas decidem fugir para um quilombo. Aí o que acontece? As 4, assim, as brancas, que também são jovens e também sofrem muita opressão ali da estrutura machista da época, elas não podem, por exemplo, ir para a faculdade, elas não têm opinião, né? Elas sofrem outro tipo de opressão, que nem se compara das meninas escravizadas, obviamente. Mas elas dizem para as meninas, elas descobrem que as meninas vão fugir, dizem, se vocês não levarem a gente conosco, com vocês,
a gente vai dedurar vocês, e aí não vai dar em nada. E aí essas 8 têm que conviver nessa fuga. Elas vão para um esconderijo e a gente vai vendo a dinâmica de começar tudo a ficar igualitário, porque essas meninas escravizadas não são mais as amas das sinhás, elas são iguais ali. Então é um filme muito atual ao mesmo tempo, fala de questões do Brasil, que vai, né, cada vez mais, amém, igualando as oportunidades, está muito longe de ainda estar igual, mas é um Brasil que discute isso, só que num filme de época, um filme muito bacana para o grande público, para jovem, tem uma linguagem super sutil, não mostra a violência em si, ela está sempre ali, mas mostra, como a gente diz no cinema, coming of age, o processo de amadurecimento dessas 4 meninas, e principalmente dessas meninas negras. É lindo, é um filme lindo, de época, eu recomendo demais, vai estrear em grande circuito 4 meninas. Para o público jovem, então, é um prato cheio, filmaço aqui de Brasília, viu, gente? E para a gente continuar falando sobre cinema brasileiro, Flávia, nessa semana a gente teve a definição do Agente Secreto como filme brasileiro na briga por uma vaga no Oscar. Quais que são os próximos passos para essa produção agora? Olha, eu brinco que isso aqui é uma corrida com obstáculos, né? Essa corrida ao Oscar. Tudo tem que ser muito bem desenhado. Mas é mesmo. Agora, o Agente Secreto precisa lutar para estar entre os 9 finalistas, lembram? Que saem em dezembro. E no meio de 90 filmes do mundo inteiro. Então a luta agora é para ser visto. O filme tem que ser visto para ser votado. Porque os votantes da academia não vão ver 90 filmes. Né? Quando eles abrirem as cédulas lá, eles vão falar quais são os filmes que eles já viram, estão muito comentados e que eles querem ver. Então, o Agente Secreto vai ser distribuído pela Neon, ou NEON, nos Estados Unidos, muito bem distribuído. Vai passar no Festival de Morelia, no México, que tem uma base de votantes da academia grande. O festival mais importante vai abrir lá do México. Está passando no Festival de Biarritz, dedicado ao cinema latino-americano na França, esse fim de semana. E é uma grande base também. A França é o país que mais tem votantes, né, depois da Inglaterra e dos Estados Unidos. Tem muitos votantes. Não à toa, a França sempre emplaca seus filmes aí nessa categoria. E vai passar também em Nova York e abrir um festival em Los Angeles de cinema brasileiro que chama Bravo. A sessão de abertura, apresentada por Walter Salles, ó que belo padrinho, é no Museu da Academia do Oscar, né, um museu que é lindo, tem um cinema maravilhoso, eu estive lá em fevereiro cumprindo o Oscar. Então, assim, todos esses passos colocam o filme na opinião pública, faz com que as pessoas assistam para ele ser votado, né? E no final ali de novembro, está na shortlist, né? A lista, pré-lista, e aí depois ele ser votado até ser indicado. Então, assim, esses passos agora é distribuir o filme, fazer com que ele seja visto. Muito bem, Flávia Guerra, todas as quintas-feiras aqui nesse horário. Quer dizer, na verdade, um pouco mais tarde, normalmente. Hoje que a gente antecipou, porque ela é jurada e tem que correr para assistir a sessão de hoje aí do Festival de Brasília. Obrigada, Flávia. Até semana que vem.